Das 8 às 18 horas, para poder estar auxiliando todo o cidadão que necessitar dessa orientação. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Presente, responsável e transparente. Bom dia, mais uma vez aqui no Boletim Diário Coronavírus do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Obrigado pela audiência, pela presença, a todos os cidadãos que nos assistem, a imprensa. E hoje nós vamos fazer alguns comentários a respeito de uma conjuntura mais ampla um pouco, que é as relativas questões financeiras do Estado. Muita gente pergunta, o Estado não vai abrir mão de um recurso, dar um incentivo. E a gente desde o início tem falado aqui claramente nos nossos 3 grandes objetivos, não é? Proteger as pessoas é o primeiro passo, a Secretaria de Saúde tem atuado de maneira muito intensa nisso, buscar a estruturação da nossa rede de saúde, outra ação importante em parceria com municípios, com o governo federal, e proteger empregos e empresas, né? E essa é uma situação extremamente difícil, junto com as outras duas, porque nós estamos diante de uma crise só. Muitas pessoas ficam colocando a pandemia versus a economia, se fizer um, não pode atender o outro, e as coisas não são bem assim. É um ambiente complexo, onde várias questões estão interligadas, e a gente tem que ter a capacidade e o equilíbrio de saber, sim, que muitos setores estão sendo e serão afetados. Serão momentos muito difíceis para uma série de setores da economia, mas que a gente tem que buscar equações inovadoras, situações diferentes para esse momento. E o Estado também está sendo bastante afetado. A queda da movimentação econômica, ela impõe aos Estados uma realidade completamente nova. E a gente tem que buscar a solução e equação para essa nova realidade. Então nós estamos, nesse momento até, eu saí de uma reunião do que a gente tem chamado Conselho de Governança, para que a gente possa definir algumas ações onde o Estado vai ter que atuar, diminuindo o seu custeio ainda mais, enxugando despesas. Essa é uma ação. E na outra ponta, trabalhando com o governo federal, em discussões importantes que nós já tivemos com o presidente Bolsonaro, tivemos com o presidente Rodrigo Maia do Congresso Nacional, da Câmara de Deputados e o senador Alcolumbre, para que a gente avançasse numa pauta de equalização fiscal para os estados vindo da União. E isso está em andamento. A dívida que o Estado tem com os bancos públicos é um primeiro ponto. O chamado Plano Mansueto, para quem não conhece, é um plano de tomada de recurso por parte do Estado, às vezes sem ter a capacidade de pagamento por conta dessa crise. A recomposição é um acordo feito no STF da Lei Candir, que é aquilo que o Estado tem direito a receber e que não recebeu ao longo dos anos, e num acordo judicial entre os governadores e a União, feito pelo STF, o Estado passaria a começar a receber a partir desse ano. Então esse acordo deve ser assinado agora também, numa pactuação entre governadores e governo federal. Então tudo isso ameniza a situação que nós estamos atravessando. Era importante que a gente pudesse transmitir a vocês essa situação. E um outro ponto extremamente relevante é que foi acertado e anunciado ontem pelo governador, junto com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, onde eles tomaram a decisão de direcionar 100% das emendas dos deputados estaduais para a área de saúde, e especialmente para os municípios, na modalidade fundo a fundo, que chama, ou direcionado aos fundos municipais de saúde. Então são cerca de 20 milhões de reais, que é o que a Assembleia Legislativa teria de emendas de seus parlamentares, que eles irão destinar aos fundos municipais de saúde. E essa ação, nesse momento, ela é muito importante e muito relevante, porque os gastos com saúde têm crescido nas diversas ações de proteção à população. Então é extremamente importante que isso aconteça. Foi anunciado ontem pelo governador e nós vamos começar a operacionalizar isso junto com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Acho importante também passar alguns números das nossas barreiras sanitárias.
Aí no gráfico vocês podem ver que nós já abordamos 33.149 pessoas. A entrada de Bataguaçu e de Três Lagoas respondem por uma parte importante, 1/3, as duas juntas, de todo esse contingente de pessoas abordadas. E tem sido extremamente didático para essas pessoas em veículos de diversos tipos que adentram o Estado, para poder se precaver em relação ao coronavírus. E desse número de abordagem, nós tivemos, no próximo gráfico vocês vão ver, um volume de pessoas de 35 com suspeita de coronavírus. Esses 17 de Corumbá foi a repatriação de mais de 700 pessoas brasileiros que nós tivemos aqui no Brasil. Passaram, chegaram em Corumbá, 17 estavam com sintomas, mas que já foram descartadas, e as outras estão aí nos seus destinos e estão sendo monitoradas em relação ao sintoma da doença. Então, a medida importante do governo do Estado para que a gente aumente ainda mais a nossa capacidade de identificação de eventuais problemas. E chamo agora aqui o nosso secretário de Saúde, Dr. Geraldo Rezende, e a doutora Cristine Maimone, que vão falar para vocês e atualizar em relação aos números do coronavírus no estado de Mato Grosso do Sul. Um grande abraço a todos. Olá, bom dia. Mais uma vez com o nosso boletim do coronavírus em Mato Grosso do Sul. Hoje vocês estão notando, nós estamos usando máscara. A máscara é uma recomendação no boletim epidemiológico, editado no dia de ontem pelo Ministério da Saúde. Há hoje um estudo bastante amplo e já incontestável de que o uso da máscara, mesmo máscara caseira, ela tem um benefício muito grande para o enfrentamento do Covid-19. Então, nós estamos recomendando e reforçando aqui o uso da máscara, e cada um, inclusive, vamos passar daqui a pouco um filmete aqui, onde ensina como fazer a máscara de pano, a máscara caseira. Queremos que passe aqui agora, estou pedindo, é uma questão muito importante acerca do isolamento social. O Mato Grosso do Sul está num lugar não privilegiado, um lugar que está nos envergonhando. E aí eu quero fazer um apelo a cada um de vocês que está nos assistindo nesse momento, para que nós possamos fazer o isolamento social. No mapa está apresentando, o Mato Grosso do Sul ocupa um desonroso lugar, o 26º entre todas as unidades da federação. Ou seja, o lugar onde há menos isolamento social é em Tocantins, depois Mato Grosso do Sul com 48,2%. A menor taxa de isolamento estão no estado vizinho aqui, o Distrito Federal, Goiás, e lá no Nordeste, Pernambuco. E nós estamos no 26º e isto não é bom. Então, o secretário de Saúde do Estado e toda a equipe da Secretaria vem aqui para fazer esse apelo, para que cada um de vocês fique em casa, para que aqueles que não têm atividades essenciais, que precisam sair, possam, aqueles que precisam sair, façam, mas com todas as medidas que já estão anunciadas. Mas aqueles que podem ficar em casa, que fiquem. Aqui nós estamos apresentando os 10 municípios que mais respeitam o isolamento. Está lá Bela Vista, na fronteira, tem lá Coronel Sapucaia, também município de fronteira, e aí tem os 10 municípios que têm mais adesão. E vamos apresentar aqui também os 10 municípios com menor grau de adesão ao isolamento social. Temos aí Aparecido Taboado, até o município que figura em último lugar, que é Santa Rita do Pardo, município aqui perto da fronteira com São Paulo. E olha que Santa Rita está perto de São Paulo, e a gente sabe que as cidades de fronteira ali, há um número muito grande de casos nos municípios
do estado vizinho, que é São Paulo. Quero fazer aqui um apelo. Conversamos hoje com o prefeito de Nova Andradina, conversamos com o prefeito de Batayporã. Daqui a pouco nós vamos apresentar o quadro. Há um número bastante expressivo de casos novos nessas duas cidades. E eu solicitei aos prefeitos desses dois municípios, tanto o prefeito de Nova Andradina, senhor Gilberto, como o prefeito de Batayporã, senhor Takahashi, ele fazendo isolamento, mas conversei com o chefe de gabinete, que ele está no sítio, já que tem consciência que é uma pessoa de alto risco, ele está numa chácara, mas pedi para que ele adote medidas mais restritivas para levar a população de Batayporã e a população de Nova Andradina a fazerem, de fato, o dever de casa. Quero aqui passar para a doutora Cristine Maimone, nossa secretária adjunta, que vai fazer a leitura do boletim de hoje, e depois a gente encerra aqui com algumas recomendações que nós, da Saúde Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, queremos que vocês adotem. Um abraço e com a palavra aqui a doutora Cristine Maimone. Bom dia a você que nos assiste para a leitura do boletim de hoje. Obrigado, doutor Geraldo, por mais uma vez colocar o nosso apelo de todos os profissionais de saúde para que a população observe o isolamento social. Nós que moramos aqui em Campo Grande temos uma preocupação grande, porque a gente já iniciou a ver as pessoas circulando nas ruas, e a capital de Campo Grande, acho que se encontra em qual lugar? 44º lugar em isolamento social. Então, nós, principalmente Campo Grande, uma cidade grande, a maior cidade do estado, precisa fazer o isolamento social. Eu endosso as palavras do doutor Geraldo nesse sentido. O nosso boletim de hoje traz números expressivos e ele fecha sempre os dados às 10 horas da manhã. Então, é importante você que acompanha o boletim epidemiológico, que está no site www.coronavírus.ms.gov.br, compreender que esses dados fecham às 10 horas da manhã do dia em que são apresentados. Temos hoje 753 casos notificados. Pode voltar à tela, por favor. Casos em investigação, só 26. 80 casos confirmados, sendo 10,6%, 635 descartados, 12 casos excluídos e 2 óbitos, o que representa 2,5%, a razão entre óbitos e casos confirmados. Como vocês podem olhar, na nossa curva ascendente, nós tivemos um acréscimo de 14 casos confirmados de ontem para hoje, e os municípios de residência desses casos confirmados foram mais 6 casos em Nova Andradina, 4 casos em Campo Grande, mais 4 casos, mais um óbito em Batayporã, que no final do dia de ontem o doutor Geraldo já deu a entrevista, que saiu o resultado da confirmação daquela senhora de Batayporã, de 66 anos, mais um caso em Chapadão do Sul, mais um caso em Corumbá e um caso em Sonora. Lembrando que são os primeiros casos dos municípios de Corumbá e de Sonora. Então, no dia de hoje, nós confirmamos mais 14 casos, completando 80 casos confirmados no estado de Mato Grosso do Sul. A situação atual dos casos confirmados são 29 em isolamento domiciliar, 33 finalizaram a quarentena e não estão apresentando mais sintomas, 16 temos internados, sendo 5 em leitos públicos e 11 em leitos privados e 2 óbitos no atual momento. Os municípios de residência consolidam 48 em Campo Grande, 9 em Nova Andradina, 6 em Batayporã, 6 em Dourados, 3 em Três Lagoas, 2 em Chapadão do Sul, 1 em Corumbá,
um em Ponta Porã, um em Sidrolândia, um em Sonora, um em Alcinópolis e um em Rio Verde de Mato Grosso. A predominância do sexo feminino, nesses últimos casos, ela continua 56% no sexo feminino, 44% no sexo masculino, e, em relação à faixa etária, vocês podem observar a tendência de a ascensão, inclusive nessa faixa etária de 30 a 39 anos. Então, nós temos expressivo de 20 a 29 anos, 17,5%, 30 a 39 anos, 27,5%, e 40 a 49 anos, 22,5%. De 50 a 59 anos, 13,7%, e acima de 60 anos, 15%. Essa última distribuição geográfica dos casos confirmados já foi dita lá na primeira tabela, quando eu apresentei os dados, mas que a gente possa ter uma observação visual e espacial das 4 regiões de saúde. Então, vocês observam que as 4 macro-regiões de saúde possuem casos confirmados. Então, nós temos a macro-região de Corumbá, de Três Lagoas, de Dourados e de Campo Grande, com a apresentação desses casos. Maiores informações, elas consistem no nosso boletim integral epidemiológico, que está disponível no site que você enxerga abaixo o link dele. Obrigada, doutor Geraldo. Obrigado, doutora Cristine Maimone. Eu queria também dizer que os testes rápidos que nós recebemos do Ministério da Saúde, 6.000 testes, vão ser distribuídos conforme uma relação discutida com a nossa equipe técnica para cada município do Estado, sendo que nós vamos levar como critério o critério populacional. Então, essa distribuição, nós vamos dar ampla divulgação no boletim de amanhã, o que cada município vai receber de testes rápidos e como que deve ser feito esses testes, porque esses testes são para profissionais de saúde e para os profissionais de segurança pública que está ajudando, nesse momento, as equipes de saúde. Quero também dizer que, no dia de ontem e hoje, nós estamos trabalhando ativamente para a construção da rede de atendimento no interior do Estado, porque na capital está bastante avançado o atendimento com a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, e nós estamos fazendo tudo para que o Hospital da Mulher e da Criança, que está sendo construído lá em Dourados, que ele possa ser o hospital de referência para a região da Grande Dourados. Já tivemos contato com o presidente da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, General Oswaldo Ferreira, conversamos com a reitora da Universidade Federal da Grande Dourados e fizemos também uma conversa rápida com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Quero reafirmar aqui o apoio incondicional da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, junto com os outros 26 estados da federação, a equipe que está comandando esse enfrentamento no Ministério da Saúde tem um apoio incondicional e só unidos nessa verdadeira sintonia fina que estamos tendo com o Ministério da Saúde, com os 27 estados da federação e com 5.570 prefeitos e prefeitos de todo o país, secretarias de saúde de todos os municípios do Mato Grosso do Sul, é que vamos vamos poder sairmos vitoriosos dessa luta contra o Covid-19. Quero aqui agradecer a todos os secretários municipais e secretárias municipais, dizer aqui em nome da Adriana Tobal, lá de Costa Rica, que tem elaborado e tem feito um trabalho exemplar, o apoio da Secretaria, porque nesse momento, infelizmente, surgem algumas notícias plantadas e alguns aproveitadores para tentar o Rio Grande do Sul. Então, a Adriana Tobal, nesse momento, tem um apoio incondicional da Secretaria e tem dado um exemplo muito firme, inclusive buscando alternativa e construindo, com a celeridade jamais vista, uma unidade de saúde acoplada ao hospital lá de Costa Rica,
para poder melhor atender a nossa população. E, em nome dela, eu quero agradecer a todos os colaboradores, prefeitos e prefeitas que têm sido parceiros do governo do Estado para enfrentamento. E aqui, mais uma vez, reportar que nós tiramos ontem uma nota oficial do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Eu sou vice-presidente, o presidente é o doutor Beltrame, lá do Pará, e endereçamos a toda a equipe o apoio das secretarias estaduais de saúde na manutenção da equipe, para que a gente possa seguir aquilo que a Organização Mundial de Saúde, aquilo que o Ministério da Saúde tem endereçado, e nesse momento mais importante para fazer frente ao coronavírus no país é o isolamento social. Um abraço e até o dia de amanhã. Hoje nós ainda podemos responder alguns questionamentos. Não existe hoje perguntas, porque elas foram respondidas na sua inteireza pelas nossas falas. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. E aqui tem um assunto que a gente vai tratar com mais minúcias na live de quinta-feira, acerca da campanha nacional da influenza. As vacinas que chegaram até o presente momento em Mato Grosso do Sul estão sendo distribuídas a todas as secretarias. Nesse primeiro momento, estamos vacinando os idosos e trabalhadores da área de saúde. A campanha foi iniciada no dia 23 de março, e a segunda etapa vai iniciar dia 16 de maio, que vai ser feito para os pacientes que têm doenças crônicas, os profissionais de força de segurança e salvamento, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo e portuários, exceto taxistas e motoristas de aplicativos, e também nós vamos inserir aqui a população privada de liberdade e adolescentes com medidas socioeducativas. Os professores e o pessoal da educação vão ficar para a terceira etapa, que deverá ter início no dia professores foram transferidos para a terceira fase, que inicia em 9 de maio. A segunda fase, eu disse aqui errado, é 16 de abril, que inicia a segunda etapa, tá bom? Eu queria fazer só vamos fazer uma live com a nossa coordenadora da campanha de vacinação, de imunização no Mato Grosso do Sul, na próxima quinta-feira. Com a palavra aqui, a secretária Cristina Maimone, para poder fazer uma intervenção. Obrigado, doutor Geraldo. Eu queria só, tenho certeza que o senhor vai concordar, de, na iminência dos feriados que estão por vir, quinta, sexta, sábado e domingo, que as famílias se preparem para a confecção das suas máscaras de pano. As máscaras de pano, elas devem ser utilizadas, a campanha está nacionalmente dizendo, e elas devem ser preparadas por vocês para que vocês possam utilizá-la nas ruas. Então, a partir do momento de agora, como o doutor Geraldo disse, cada um de vocês deve preparar a sua própria máscara de pano, e nas próximas lives nós traremos aqui mais informação de como é possível você fazer isso e se manter em casa no feriado, trazendo como tarefa para o feriado a confecção da máscara de pano, né, doutor? Obrigada. Até amanhã, nesse mesmo horário, às 10h30, com o boletim Coronavírus do Estado de Mato Grosso do Sul. Para qualquer informação oficial, coronavírus.ms.gov.br. Um abraço a todos. Para informar a população, o governo do estado de Mato Grosso do Sul criou uma central de atendimento com profissionais treinados para orientar as pessoas com dúvidas sobre o novo coronavírus. É mais uma ação do governo do estado para esclarecer a população. Então, através do telefone 3311-6262, a população pode estar ligando para esse telefone e é feito um atendimento de orientação e retirada de dúvidas a respeito do coronavírus.
Se houver necessidade de um atendimento médico, os médicos estão à disposição das 8 às 18 horas para poder estar auxiliando todo o cidadão que necessitar dessa orientação. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, presente, responsável e transparente.